O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que vai pedir uma autorização ao Supremo Tribunal Federal para comparecer à posse de Donald Trump, porque o passaporte dele está retido. E a Janaína Camelo vai explicar se esse trâmite poderia funcionar. E aí, Janaína, o que você conta? O que se sabe até agora sobre a possibilidade ou não, ou a permissão ou não, para que Jair Bolsonaro possa sair do país? Pois é, né, Evandro? O ex-presidente Jair Bolsonaro, se ele quiser participar aí do evento de posse de Donald Trump nos Estados Unidos, ele vai precisar pedir uma autorização aqui ao Supremo Tribunal Federal. Porque esse passaporte dele ainda está retido, ele ainda está sem passaporte, desde que o documento ele foi apreendido no âmbito dos inquéritos, né, que estão aqui no âmbito do Supremo. Que investiga, por exemplo, as fraudes aí em cartões de vacina, sobre os presentes sauditas que foram aí vendidos, né, que foram presenteados ao Brasil, e sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Todos eles são inquéritos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes, foi o ministro que pediu aí a retenção desse passaporte, sobretudo sobre esse inquérito aí que apura aí uma tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele já entrou com alguns recursos aqui no Supremo para tentar rever esse documento, mas todos eles foram negados pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão dele foi referendada pela primeira turma do STF por unanimidade. No mês passado, inclusive, eles negaram aí esses recursos por unanimidade, entendendo e acompanhando o entendimento do relator, do ministro Moraes, de que as investigações ainda estão em curso. Inclusive, essas investigações sobre a tentativa de golpe de Estado, a expectativa é que elas sejam concluídas até o fim do ano, né? E a Polícia Federal conclua esse inquérito, um relatório e entregue para a Procuradoria-Geral da República. Aí acontece todo aquele trâmite, né, que a gente conhece. A Procuradoria, então, decide se arquiva ou se apresenta uma denúncia para o Supremo Tribunal Federal ou se pede mais informações, enfim. A ideia de Jair Bolsonaro é esperar receber um convite formal de Donald Trump para participar do evento nos Estados Unidos, e aí só assim entrar com um novo pedido de recurso aqui no Supremo. Mas a ideia, Evandro, é que esse novo pedido, caso ele entre, também seja também negado aqui pelos ministros do STF, né, com o mesmo entendimento de que as investigações ainda estão em andamento. Bom, mas tudo pode acontecer porque isso também depende aí do tempo. Como a previsão do relatório para ser entregue até o fim do ano, pode ser também porque a posse do presidente Donald Trump está marcada para o dia 20 de janeiro, né? Então, se esse relatório realmente foi entregue até o fim do ano, se a PGR, caso decida não denunciar Jair Bolsonaro, então tudo pode acontecer, Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Janaína Camelo? Um ótimo trabalho para você. Já quero fazer um giro objetivo aqui com vocês sobre essa situação. De que maneira que vocês avaliam a presença de Jair Bolsonaro, a possibilidade e o caminho que ele precisa percorrer para estar lá na posse de Donald Trump? Hein, Alangani? Evandro, veja, o grande desafio de Jair Bolsonaro é manter o seu nome vivo até 2026. E é claro que indo à posse de Donald Trump reforça esta tese, né? Porque há uma identificação com Donald Trump e também o reforço político de sua imagem ajudaria numa possível absolvição. Difícil vai ser o Supremo concordar. Agora, Zé Maria Trindade, você acredita que esse movimento de Jair Bolsonaro seja uma prévia, caso ele consiga reverter a situação no Supremo Tribunal Federal, de já garantir certa força para sua candidatura nesse movimento da direita que agora toma conta dos Estados Unidos com a volta de Donald Trump? Pela primeira vez, eu ouvi aqui entre os políticos o debate de que isso tem que ser levado a sério. É um novo momento, é uma situação diferente. Os ares do vermelho que tomou conta dos Estados Unidos podem ficar por aqui azul, verde, amarelo, né? E isso acabar provocando essa mudança. São dois caminhos a serem levados. O primeiro, político, pelo Congresso Nacional, na carona com o projeto de anistia aos que foram condenados aí há 17 anos dos atos do dia 8. E outro, jurídico, no Supremo Tribunal Federal. Um trabalho está sendo feito para até constranger ali ministros do Supremo Tribunal Federal, mas, na verdade, é mostrar a nova realidade política. Portanto, é uma nova realidade e um novo debate aqui sobre a possibilidade, sim, do ex-presidente Jair Bolsonaro ser reabilitado politicamente. Essa história dele ir ou não aos Estados Unidos é apenas um acessório.
E como que você vê, né, essa possibilidade de Jair Bolsonaro estar lá e também de integrantes da oposição? Porque, como contou pra gente o Bruno Pinheiro, vários deputados já estão também armando uma viagem para participar desse movimento. Logicamente, todo mundo quer estar numa foto pertinho do novo presidente americano. No caso do Bolsonaro, ele fez uma frase interessante. Tudo que acontece lá, acontece depois aqui. Isso parece premonitório. Temos que ver depois o resultado jurídico. Mas não vai ser fácil para aqueles ministros do Supremo Tribunal Federal resolver isso. Se eles negam essa situação, é uma maneira, perante um convite formal do Trump para Bolsonaro, de fazer uma questão dizendo não permitir, Supremo Tribunal Federal, que o Bolsonaro participe da posse. Não seria muito bem visto perante o governo novo, governo americano. E aí vai depender também, tudo indica que vai na primeira turma. A primeira turma é contrária a Bolsonaro, fica muito claro, a segunda turma já não é tão assim, mas, sinceramente, vai ser muito interessante ver como termina isso. Fala, seu Piperno. Eu acho que a gente não pode ver o Brasil como um puxadinho dos Estados Unidos. O Brasil tem que manter a sua altivez, como, aliás, tem sido durante a maior parte dessa história recente, especialmente de Itamar e Fernando Henrique para cá. De qualquer forma, eu vejo o seguinte: o STF tem sim que fazer essa concessão de liberar o passaporte. É óbvio que o STF não está nem aí para algum tipo de influência política que venha de lá. Ele tem que agir com independência e altivez. Mas no caso da liberação do passaporte para uma viagem, eu acho que teria que liberar sim, até porque vai ficar evidente que o presidente Bolsonaro vai viajar para um evento específico para a posse de um aliado e não com o intuito de, eventualmente, pedir asilo e fugir. Sim. É uma viagem, é um bate e volta, fim de conversa.